Oferta reduzida em relação à procura pela vacina contra a febre amarela em Santa Gertrudes. Cidade tem grande fluxo de viajantes e orientação é que só eles devem tomar a dose. Época de férias tem o alerta sobre o uso do cerol nas linhas de pipas. Ao vivo vamos falar de fiscalização e dar orientações sobre o perigo desta prática. Entre os desafios da crise está a coragem de empreender. Prova disso é o mercado de franquias, que registrou boa alta no ano passado. Hoje tem o direito do trabalhador e você pode participar. Ligue 2111 7000. E não podia ser melhor as estreias de Velo e Rio Claro no Campeonato Paulista. Foram 2 vitórias fora de casa. O Rio Claro Notícias desta quinta-feira está só começando. Boa tarde. A preocupação com a febre amarela segue em todo o estado de São Paulo, com muita gente acordando cedo para pegar as filas nos postos de vacinação. Em Santa Gertrudes, a orientação é focar em quem viaja para áreas de risco, assim como em outras cidades. Porém, por lá, com certeza a quantidade não tem dado conta da demanda da procura. Mais uma vez a cena é essa, fila, espera e dúvida. Será que vou conseguir me imunizar? Em Santa Gertrudes a resposta foi sim, apenas para 30 pessoas. Senhas foram entregues e para conseguir entrar nessa sala teve que chegar bem cedo. O Renato, por exemplo, veio antes das 6 da manhã. Era 5h15 da manhã, já tinha 23 pessoas na minha frente, era o número 24, né? Por pouco não ficou de fora. Por pouco. Porque eu vou sair do país agora no final do mês e para evitar algum problema na imigração, então tem que estar imunizado já, né? A família do José Roberto também se apressou. Eles vão aproveitar as férias e viajar para uma região de mata. Já que vão descansar, nada melhor que seja tranquilo. Ela já se vacinou em 92. Eu e meu menino só que não tinha vacinado. Tem um outro menino que também foi vacinado em 92. Mas e quem ficou de fora? Uma enfermeira fazia a triagem daqueles que realmente não estavam em dia com a carteirinha. Se precisassem mesmo, aí teriam que voltar outro dia. Foi o que aconteceu com a Maria de Lourdes e toda a família. Minha neta, meu sobrinho e minha cunhada, e eu. Mas eu acho que eu já estou imune porque eu tenho na carteira, em 92 eu acho que eu não vou tomar. Eu e meu esposo acho que não, porque está muita epidemia, né? E a gente tem medo, né? De acordo com a Secretaria de Saúde, houve um aumento muito grande no número de pessoas buscando a imunização. Enquanto isso, as doses enviadas pela diretoria regional não acompanharam a demanda. Só para a gente ter uma ideia, no ano passado vinham até aqui uma média de 8 pessoas por semana. Hoje passaram quase 100 só nesta manhã. O presidente da Câmara de Vereadores explica que está solicitando mais doses, só que, por enquanto, o município não pode fazer muita coisa. Nada, só continuar pedindo. Existe uma limitação do próprio Estado, do próprio governo federal, em relação ao número de vacinas nossas. Nós pedimos agora 500 doses, mas ainda não chegou. Deve-se vacinar aquelas pessoas que vão até uma cidade em zona de risco ou então moram na zona rural. Só que mesmo atendendo esses pré-requisitos, alguns grupos não podem ser imunizados de acordo com orientações da OMS. São eles aqueles que têm alergia a ovo, doenças autoimunes ou bebês com menos de 9 meses de vida. Idosos acima de 60 anos, mulheres que estão amamentando e diabéticos precisam da autorização de um médico. Caso não façam a imunização, para se prevenir, a orientação é usar roupas que protejam o corpo, mosquiteiros, repelentes e, se possível, aplicar nas casas telas anti-mosquito. Importante, se você já recebeu a vacina antes, não precisa repetir. Ela vale para a vida toda. No nosso município, na nossa região aqui, não existe necessidade de preocupação. Está tudo sob controle. A gente não tem casos confirmados ou macacos mortos na nossa região. Não existe sinal de necessidade de pânico. Por causa do polo cerâmico de Santa Gertrudes, muitas pessoas viajam para cá vindas de outros estados, principalmente Minas Gerais. Por isso existe a preocupação em toda a comunidade. Sobre esse assunto, a secretária também afirma que quem deve se imunizar é o migrante e não o restante da população. As pessoas que vêm viajar para cá, a orientação é que esse morador, se ele estiver fazendo passagem pelo município, que ele procure a sua terra, porque é lá
explicando que ele é viajante, que ele vem carregar caminhão aqui por algum motivo, lá ele será vacinado, porque a orientação ela é única. A Secretaria do Estado de Saúde ela faz a mesma orientação para todos os municípios. É importante ficar de olho e acompanhar se começam a aparecer novos casos nas cidades. Férias escolares e verão são sinônimo de pipa no céu. E aí tem aquele assunto que todo ano a gente fala, mas não tem como ser diferente, é necessário, o cerol. Ele ainda é usado por crianças e até adultos e sempre vale reforçar que pode representar um grande risco. Quem traz mais informações sobre esse assunto é a repórter Paula Reis. Boa tarde, Paula. Boa tarde, Paulo. Boa tarde a todos que acompanham o Rio Claro Notícias. Olha, além do cerol, a gente também tem a linha chilena, né, que é tão perigosa quanto. A gente já viu diversas vezes acidentes graves causados pelo cerol e pela linha chilena. Muitas vezes as pessoas perdem a vida. Aqui do meu lado está o comandante da Guarda Municipal, Luiz Fernando Godoy. Boa tarde, Godoy. Vocês já acompanharam, assim, é frequente realmente acidentes com linha chilena aqui em Rio Claro? Boa tarde, sim, com uma certa frequência, né, durante o patrulhamento de costume a gente está deparando principalmente com motoboys, né. Até uma vez eu estava patrulhando, deparei com um motoboy que uma linha chilena tinha pego o seu capacete, chegou a cortar até a viseira, né, ele, do ser humano de imediato já colocou a mão para tirar, fez um pequeno corte, ele estava de luva, fez um pequeno corte no seu dedo, né. O principal risco é realmente o pescoço, é isso? Exatamente, é o pescoço. Godoy, e esse número, né, de ocorrências, eles têm aumentado apesar de todas as orientações que a gente faz todo ano? Inclusive no comecinho do ano passado foi feita aqui na Rua 4 com a Avenida, foi feita uma operação ali juntamente com o pessoal do motoclube, os motoboys, na entrega da anteninha anti-cerol, né? Inclusive foi um sucesso, muitas motos passaram por ali, foi instaladas as antenas e evita muito, né? Evita muito. Mas o relato assim aqui no município, a gente, graças a Deus, não tivemos ainda assim um índice alto. Mas acontece alguns acidentes, né? Devido à antena estar instalada, ela evita aí a pegar no pescoço de alguns motoqueiros ou até mesmo de pessoas que utilizam de bicicletas aqui no município. As pessoas muitas vezes usam cerol e linha chilena também em vias de bastante movimento? Exatamente. Com frequência a gente vê, não só menores de idade, mas como maiores, né, empinando aí próximo à Rua 14, até próximo à própria rodovia Augusto Luiz, que corta aqui o nosso município. Vamos explicar então o que é o cerol, o que é a linha chilena? Explica pra gente. Esse material aqui foi apreendido aí com alguns menores. Essa aqui é a linha de cerol, ela é fabricada, né? O que acontece? Eles pegam essas lâmpadas fosforescentes, moem ela, passa juntamente com uma cola, para você ver como é que ela fica, né? Ela fica até um pouco dura aqui, mas isso aqui é pior que o corte de uma faca, né? E depois nós temos aqui a chilena. A chilena é essa linha aqui verde, aqui ela até é bonita, né? Você vê que são duas cores aqui, amarela, representa aqui a cor do nosso país. Mas também o corte dela é muito profundo. É uma linha resistente, né? Como você pode ver. Elas são resistentes, né? Essa aqui já foi um pouco tempo que a gente está prendida lá. Para você ter noção aqui de como ela corta bastante, né? As duas, para você ver como é a diferença do cerol. A do vidro feito com o vidro de lâmpada fosforescente e aqui a chilena que é comprada. A gente tem uma lei estadual, né, que proíbe realmente o uso do cerol. Seria interessante que também tivesse uma lei municipal? Com certeza, né? Porque daí a fiscalização nossa da guarda seria mais rigorosa, baseado na lei municipal, né? Legal. As pessoas podem se proteger de alguma forma? Você chegou a falar da anteninha, né? Com certeza. Quando tiver a campanha da instalação da anteninha, se você não tiver na sua moto ainda, é importante você passar e instalar essa antena, né? Que ela ajuda bastante. Se eu ver alguém usando e estou desconfiando que a pessoa está usando o cerol, eu posso denunciar? Como que eu faço? Com certeza. A população tem ligado lá no telefone da guarda, no 53 ou no 0800 771 1532 e informa onde está ocorrendo essa prática, esse uso do cerol, né? A gente envia a viatura para lá e apreende o material que depois é incinerado. Os pais têm um papel importante nessa conscientização, né, Godoy? Com certeza, ainda mais se tratando de um menor de idade, quem responde por ele é o pai.
Tá certo, muito obrigada pelas informações, viu? Olha, lembrando, quem quiser fazer alguma denúncia, ver alguém empinando pipa e realmente desconfiar que está usando cerol ou linha chilena, é só ligar no 153. Mas para os pais fica o recado, orientem seus filhos, porque é perigoso para eles e também para quem está em volta, né? Voltamos ao estúdio com Paulo Lima. Legal, obrigado pelas informações. E olha, problema de mato alto, buraco que abre lá para fazer uma obra e não fecha. Olha, Rio Claro, não sei outras cidades, mas aqui isso é constante, viu? E a limpeza muitas vezes é feita, só que o mato fica cortado por lá e aí a vizinhança reclama. 1, 2, 3, toda vez é a mesma coisa. Quantos terrenos já não foram os personagens principais das nossas reportagens? A história agora é de outro bairro e um pouco pior. Há 19 anos, a dona Carmen convive com 2 problemas bem em frente à casa dela. Passaram a roçadeira, esparramaram o lixo e largaram. E com o tempo vai se juntando lixo de tudo quanto é espécie. Com isso aparecendo muitos caramujos, pernilongos e outros bichos. O mato não é a única coisa que incomoda por aqui. Olha só os vizinhos de outra espécie que ela tem. Infelizmente, eles não são os únicos. Um muro até foi levantado em um dos terrenos. A obra não diminuiu a sujeira, mas aumentou a sensação de falsa segurança. Se entra ladrão numa casa e eles vão se esconder, vão aonde? Atrás do muro, né? O proprietário do terreno que tenha respeito com os vizinhos e mande limpar decentemente. A princípio, nossa equipe veio fazer uma reportagem sobre reclamação de terreno abandonado e mato alto. Só que decidimos dar uma volta próximo à casa da dona Carmen e encontramos isso aqui. É um buraco bem grande que deve ter 1,5 metro até mais de comprimento e é bem fundo. Essas pedras foram um jeito que os moradores do bairro encontraram para diminuir os riscos. É uma solução recente para um problema nem tão novo assim. Um DAI um dia veio consertar, que teve um vazamento e tirou aquela placa de concreto que tem para descer a água. E nunca mais foi colocado. Vive esburaqueado e o buraco está fundo e perigoso para motoqueiro, né? E carro mesmo, que bate muito. Nós entramos em contato com a Prefeitura de Rio Claro para saber o que pode ser feito em relação à limpeza desses terrenos. Sabemos que a Prefeitura faz a limpeza, manda a conta para o proprietário. Então a ideia é saber se aquela região pode ser atendida em breve. Com relação ao buraco, não tivemos retorno, né? Vamos tentar novamente, assim que a Prefeitura se posicionar, nós trazemos a resposta aqui no Rio Claro Notícias. Depois do intervalo, tem Direito do Trabalhador e você pode participar. Ligue para a gente, mande sua pergunta 2111 7000. E também vamos falar sobre o mercado de franquias. Cresceu em 2017, apesar da crise. Os detalhes já, são 12h42 e eu volto já. Vamos falar de economia agora no Rio Claro Notícias. A crise trouxe muitas consequências, mas também alguns legados positivos aí. Houve quem entrou de cara e coragem em um novo negócio e acabou se dando bem. Neste sentido, o segmento das franquias registrou crescimento no ano passado. No ano passado, o brasileiro sentiu o peso da recessão econômica e suas consequências. 13 milhões ficaram semanas e até meses sem saber se conseguiriam uma vaga. Em meio à incerteza, muitos decidiram abrir a porta para um novo negócio. Junto com a família, o Murilo decidiu inaugurar a 40ª unidade desta lanchonete, uma franquia que começou no interior de São Paulo. A possibilidade de se juntar a uma marca que já possui identidade e credibilidade tem sido um atrativo para muitos empreendedores. Como nós não tínhamos experiência no ramo de alimentação, né, a gente preferiu, né, uma coisa que já viesse estruturada. Essa é a grande vantagem da franquia, né? Ela vem com seus processos todos mapeados. O ramo de franquias cresceu 8% se comparado a 2016. Além do lucro de 163 bilhões de reais, o setor gerou 1.200.000 empregos diretos. Ela é mais ideal mesmo para quem tem vontade de algo mais estruturado, né? De menor risco, na verdade, né? A gente sabe que as franquias quebram muito menos, né? Falem muito menos do que
os negócios próprios. As franquias de alimentação lideram o ranking dos segmentos, com 34%. Porém, uma outra categoria também tem chamado a atenção, a da prestação de serviços. O Maurício decidiu investir em uma franquia que passa roupas. Eu acho que grande parte disso é por conta da crise que a gente está passando e por conta da quantidade de desempregados que você tem hoje, né? Então tem muita gente perdendo emprego, né? E uma solução para o desemprego, às vezes o cara não consegue se recolocar no mercado, né? Ele pega o fundo de garantia ou pega a reserva financeira e vai montar um negócio, né? E acaba dando preferência para uma franquia. Por quê? Porque já tem uma prova de conceito, é um negócio que funciona, que se trabalhar direito vai dar um retorno. O sucesso se reflete nos números. Por semana são 1.300 peças de 52 clientes. Essa é a segunda franquia dele, que também já teve uma escola de cursos profissionalizantes. Depois de vender a unidade, decidiu novamente ser um franqueado. A maior vantagem de você adquirir uma franquia, né, é que quando você compra uma franquia, todo o know-how necessário para você operar essa franquia vem junto, né? O franqueador, ele é obrigado a te passar o conhecimento, né? Então, imagina uma pessoa que não tem o conhecimento, como eu não tinha o conhecimento da área que eu trabalho hoje, né? Esse conhecimento foi todo me passado pelo franqueador. O empresário que decide por ter uma franquia tem acesso a muitas vantagens, mas se engana quem pensa que a quantidade de trabalho diminui. A pessoa achar que vai abrir uma franquia, que vai ficar em casa e que o negócio vai funcionar sozinho, esqueça, isso não vai acontecer, né? As duas franquias que eu tive, elas tomaram muito do meu tempo, né? Eu trabalho muito mais do que um empregado, né? A minha jornada de trabalho começa às 6h30 da manhã e só acaba quando acaba o serviço, né? Então, às vezes eu saio daqui 6h30, 7h, 7h30. Então, você tem que participar da operação, você tem que estar junto, né? Então, assim, isso é muito importante. Direito do Trabalhador aqui no Rio Claro Notícias, comigo o doutor Gilberto Urola, para responder suas dúvidas. Tudo bem, doutor? Graças a Deus, bem, Paulo. Na triagem aqui, 3 que chegaram, que nós vamos colocar aí para você de casa. Maria José Martins, da Vila Alemã, pergunta o seguinte: o pai tem um processo ganho da antiga Companhia Paulista e até agora não recebeu. Faz anos já que ganhou essa ação e nada. Deve fazer alguma coisa para ver se acelera esse processo aí, doutor? É aguardar, né? Se não foi feito ainda, é comunicar, por exemplo, que quem é o autor da ação hoje, quem está no polo ativo da ação hoje, se tiver mais de 60 anos de idade, pegar xerox do RG e encaminhar para lá para ter uma preferência na tramitação. É alguma coisa só. Mas, na realidade, os processos da antiga Companhia Paulista, antiga FEPASA, né? Esses processos são demorados mesmo, porque ficaram a cargo, muitos deles, né, ficaram a cargo, uns da Rede Ferroviária Federal, que agora é a União Federal, e outros para a Fazenda Pública do Estado de São Paulo. Que demora, mas que recebe. Né? Então é aguardar. Dura isso, né? O tempo vai passando, né? As coisas não caminham, não fluem, né? Acabam seguindo o seu fluxo aí, a pessoa muitas vezes vai ficando já com uma certa idade e quando ganha, às vezes não consegue nem aproveitar o dinheiro direito. Né? E muitos deles, Paulo, tem clientes, né, que faleceram, aí fica para a viúva, e às vezes a viúva também falece, daí fica para os filhos, mas que vai ser pago, vai, e que alguém vai receber, vai. Elvis, Jardim das Palmeiras, é aposentado por invalidez, quer saber se tem direito a férias e 13º salário. Olha, a pergunta não está completa, Elvis, mas em relação ao INSS, você tem direito a 13º salário de férias, não. Mas quem aposentou por invalidez, certamente ficou afastado por algum tempo e você poderia perguntar, e da empresa, né? Será que tem lá algum resíduo, alguma coisa de férias e 13º? Poderá haver. Então você conversa na empresa, tem que ver quando é que realmente você foi afastado e naquele ano, né, o que restou de 13º, o que restou de férias. Se restou, eles vão ter que pagar para você, viu? Iraci da Vila Olinda, tá chegando bastante pergunta aqui, viu? Marido aposentou, mas não com a aposentadoria especial e é mecânico de manutenção. Tem direito? Olha, tudo indica que sim, mas depende de um documento que é o Perfil Profissiográfico Previdenciário, o famoso PPP.
PPP. Então, será que ele apresentou esse documento? Será que esse documento apresentado, quando passou pela análise médica no INSS, será que ele foi aceito ou não, em parte, totalmente ou não? Então, precisa verificar aí a carta de concessão, precisa olhar o PPP que ele deve ter apresentado e, se houver possibilidade, pedir uma revisão na aposentadoria. Mas antes tem que examinar essa documentação, hein? Pergunta do Wanderson do Cervezão. Está afastado há 1 ano, tem 42 e tem a carta para aposentadoria. Porém, o INSS não aceita. O que fazer? Olha, poderá entrar na justiça. É claro que você está afastado ainda, né? Tudo indica que vai chegar um dia, vai aposentar por invalidez. Mas, se você quiser, né, a par do afastamento, do auxílio doença que você está recebendo, você pode entrar na justiça, requerer aposentadoria por invalidez, o juiz manda fazer uma perícia por um perito médico de confiança dele e daí então ele vai definir a situação. Quer dizer, o único caminho que você tem é ou espera, né, ou entra na justiça. Nair, bairro Aparecida, Vila Aparecida, tem 74 anos e recebe a ajuda do idoso. Quer saber se tem chance ainda de se aposentar. Não tem, né? Porque teria que estar contribuindo. E se ela contribuir, ela perde essa assistência do idoso aí, que deve ser o LOAS, né? Então o LOAS é para quem não tem nada, para quem não tem condição. Se você for contribuir para poder ter uma aposentadoria por idade, você corre o risco de perder o LOAS. Fica desse jeito mesmo, você fica sem 13º, mas pelo menos todo mês você vai lá e recebe um salário mínimo. Essa ajuda para o idoso, LOAS, é um salário mínimo? É um salário mínimo. O que mudaria de uma aposentadoria, por exemplo, uma contribuição por tempo mínimo, seria um benefício como um 13º, por exemplo? O 13º salário, porque o LOAS, né, quem recebe o que ela recebe, não tem 13º, mas se ela fosse aposentada, ela teria o 13º. A única diferença é essa. Deixa do jeito que está, viu? Não vai compensar mexer. Não. Beleza, doutor? Palpite para o jogo de hoje. 3-1. Você não vai perguntar para quem, né? Não, nós já temos aqui o palpite de hoje. Começamos bem com a rodada de ontem já, né? Claro, já ganhamos ontem. Vamos esperar a rodada de hoje para comemorar amanhã. Ótimo final de semana, até semana que vem. Muito obrigado para você e para todos. Tem vagas disponíveis no posto de atendimento ao trabalhador aqui de Rio Claro. Vamos conferir. Oportunidade de emprego para quem procura vagas de açougueiro, comprador, cozinheiro geral, funileiro de veículos, guarda-vidas, mecânico de auto em geral, mãe substituta, padeiro, promotor de vendas e técnico em enfermagem. Quem tiver interesse em alguma vaga é só ir ao posto de atendimento ao trabalhador que fica na Avenida 3, número 536, no centro, portando RG, CPF e carteira de trabalho com o número do PIS ativo. Depois do intervalo tem previsão do tempo e também vamos mostrar os gols de Velo e Rio Claro. Ambos venceram na estreia do Campeonato Paulista e fora de casa, isso que é o melhor. Agora são 12h54, eu volto já. As notas do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, foram divulgadas nesta quinta-feira. Os candidatos devem acessar a página do participante e incluir CPF e a senha cadastrada. Pouco antes do meio-dia, o site apresentava instabilidade, viu? E nesta quinta também o Ministério da Educação divulgou o balanço sobre o desempenho dos candidatos. Apenas 53 alunos tiraram nota 1000 na redação. Porém, a nota média subiu de 541,9 para 558. Com a nota do Enem, os estudantes podem pleitear aí uma vaga em uma universidade pública que tenha aderido ao Sistema de Seleção Unificada, o SISU. O ministro Mendonça Filho afirmou que o período de inscrição do SISU vai ser antecipado para os dias 23 a 26 de janeiro agora, viu? As inscrições serão feitas no site do programa. Anote aí, sisu.mec.gov.br. Vamos de previsão do tempo? O dia começou hoje chuvoso, uma chuvinha até que razoável, mas logo o clima já abriu, o sol voltou a predominar e deve seguir assim pelo menos até o final da tarde. Isso
em todo o estado de São Paulo, com algumas aberturas mais quentes, de mais calor aí no meio do período do dia. Vamos ver como é que ficam as temperaturas em algumas cidades aqui da região. Em Rio Claro, dá para ver, esquenta bem, 33 graus de máxima e 19 de mínima. Vamos falar também aqui de Araras. Araras, inclusive, ontem teve chuva de granizo, aquele pé d'água, aquele temporal que veio no fim da tarde, que fechou o tempo mesmo, deixou o céu carregado. Por lá chegou a chover pedra um pouquinho, não tão forte como já aconteceu antes. Mínima por lá não cai mais do que 21 graus. Em Corumbataí, calor também, 33 graus de máxima e 19 graus de mínima. Hora do esporte, aqui no Rio Claro Notícias. Ontem teve início de campeonato paulista, inclusive com os dois times aqui da cidade em campo jogando fora de casa. Em Porto Feliz, deu velo contra o Desportivo Brasil e em Piracicaba, o Rio Claro bateu 15. Vamos ver os gols. O velo foi a Porto Feliz a enfrentar o Desportivo Brasil. O único gol do jogo começou a ser desenhado lá na defesa, nos pés do lateral direito, Romano. Ele saiu lá de trás e ninguém deu muita trela não. E olha o que ele fez. Deixou o Danilo à vontade para garantir a vitória. Em Piracicaba, o Rio Claro mandou bem na estreia da 2 e começou cedo. Logo aos 4 minutos, Gustavo Sapeca só teve o trabalho de mandar para a rede. O segundo também foi dele neste belo chute cruzado. Gustavo Sapeca, de novo ele, a fim de pedir música na rodada, arrancou e só teve o trabalho de cutucar. O 15 diminuiu no segundo tempo com Everton, que cabeceou bem após o cruzamento. E ficou nisso, 15 de Piracicaba 1, Rio Claro 3. Parabéns para as equipes, estreia com o pé direito aí, viu? Eu fico por aqui, na sequência Jogo Rápido com o Roberto Júnior. Volto amanhã, que é sexta-feira, que beleza, viu? Ao vivo, 7h30 da manhã com o Acorda, sempre esperando por você. Até lá.